galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bom estar aqui com vocês. É o seguinte, antes de qualquer coisa, queria contar que temos vinheta no canal, família. E eu queria agradecer a ele, EduMotion. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o Instagram dele. Você que precisa de uma vinheta, seja pro seu canal, seja pra sua empresa, enfim. O cara trabalha com muita coisa, o trampo dele é foda, não tem outro adjetivo pra falar. Gente boa demais, um cara do bem, não é pilantra, muito pelo contrário, vai te atender da melhor forma possível. E, pode confiar, tá? Vou deixar o Instagram dele aqui e pega a visão, hein? Se liga na vinheta, que agora o canal do Matheus Quintino tem vinheta. Pega a visão aí, vem! E é isso, família, vinheta no ar e bora falar sobre o que eu tenho pra falar. Edu, tamo junto, meu irmão. Ó, você mora no meu coração, obrigado mesmo, viu? Tamo junto, satisfação. Bom estar de volta, eu peço desculpas aí por ter ficado um tempo ausente, agora eu vou voltar novamente aí a todo vapor, tá? Foi um mês aí pra mim muito corrido com algumas coisas aqui particulares minhas e infelizmente eu não tava tendo tempo para conseguir gravar, tava com algumas correrias, mas vou voltar agora a todo vapor, se Deus quiser. E é o seguinte, rapaziada, eu quero combinar com vocês aí de eu estar fazendo os vídeos, né, aqui do canal. Vou tentar pelo menos toda segunda, quarta e sexta soltar um vídeo, né, porque segunda-feira é sempre uma parada meio pós-rodada. Quarta-feira é uma análise aí pré-jogo, ou de algumas coisas que já aconteceram durante a semana. E na sexta-feira também algo mais pós-jogo, aí seja de quarta ou de quinta, e tem uma expectativa já para o final de semana. E sempre atualizando também as notícias aí que tiverem pra gente estar falando aqui, que eu acho que seja interessante, beleza? O que eu quero falar nesse vídeo aqui é sobre o final de semana, né? Principalmente o final de semana de Copa do Brasil, mais especificamente aí sobre o Corinthians. Memphis Depay retornou ao Brasil, muito provavelmente vai assinar o seu contrato. Neste momento que eu tô gravando esse vídeo, ele ainda não assinou, né, o contrato oficialmente, fez exames, foi divulgado hoje, eu estava lendo a matéria do GE, né, que ele ficou cerca de 3 horas lá no hospital realizando exames e deve fazer os últimos ajustes lá no contrato dele, deve ser jogador do Corinthians por pelo menos mais 2 anos, se tudo der certo. Eu já disse em alguns vídeos passados meu que eu tava bem diferente aí com essa situação do Memphis, tanto se ele fosse permanecer ou se ele saísse do Corinthians. Eu acho que a passagem dele até aqui já tinha sido um sucesso, tirando o ano de 2026, que felizmente ele estava bem abaixo aí da régua, né? A gente estava vendo um Corinthians muito mais sem Memphis Depay do que com ele, né? Se eu não me engano, ele teve pouquíssimos jogos no ano, não sei falar se foram menos de 5 jogos pelo Corinthians, pelo menos atuando, né? 1 gol só na temporada, foi aquele jogo contra o Santos. Então era um Memphis Depay muito abaixo e um Corinthians que já estava tentando sobreviver sem ele. Mas claro que era um cara que, se permanecesse, seria muito útil. O Corinthians deve uma grana para ele fez alguns ajustes ali, até onde a gente sabe, né, inicialmente diminuiu essa questão de bônus, né, tirou essa parada, não vai cobrar os juros do que o Corinthians devia a ele, que ele poderia muito bem cobrar, né. Isso mostra um pouco também, parece, do interesse do jogador de permanecer, e claro também o Corinthians, porque é mais interessante para o Corinthians ter ele aqui do que e conseguir postergar e dividir um pouco mais essa dívida do que encerrar com o jogador e ter que pagar isso numa lapada só, né. Se o Corinthians vai pagar isso pro Memphis Depay ou não já é outra história, mas que se esse final feliz se concretizar, que é o que eu acho que deve estar 98% de chance de se concretizar, que ele consiga jogar o quanto antes, né, que ele se recupere, que ele seja comprometido. Agora não tem mais aquela parada para muita gente ficar falando de estar com a cabeça na Copa do Mundo, vai estar se preparando para a Copa, não vai ter mais isso, Copa agora só em 2030, e muito provavelmente o Memphis não vai estar mais disponível para atuar na seleção holandesa. A Copa dele foi um desastre e agora ele só pode focar mesmo no Corinthians. Ele gosta do Brasil, isso é um fato, né? Eu acho que é muito além do Corinthians, né? Eu não fico levantando muito essa bandeira do, pô, ele ama o Corinthians ou algo do tipo. Ele pode até amar, mas eu não vou falar sobre amor dos outros, né? Porque eu acho que é um achismo demais, então não vou trabalhar com isso aqui. Mas um fato não tem como não gostar do Brasil, um país maravilhoso, a galera gosta muito dele, né? A torcida do Corinthians no geral gosta do Memphis, ele tem muitos amigos aqui da questão da parte da música. É um lifestyle muito interessante de se viver aqui no Brasil, ainda mais para quem tem dinheiro como ele. Vive bem, se diverte, joga num clube grande, estrutura absurda, ganha um bom salário, tem uma visibilidade muito grande também. Então não tem muito por que ele não querer jogar no Corinthians, pensando numa liga competitiva também, que ele vai estar sempre em visibilidade. Então acho que é interessante para o Corinthians e muito interessante também para o Memphis Depay, ainda mais com
com toda a moral que ele tem ali com o grupo, né? E aparentemente dentro do Corinthians também, principalmente lá dentro do CT, doutor Joaquim Grava é um cara que tem muita moral lá dentro do clube, tá? Memphis Depay deve ser jogador do Corinthians, então pode ser que quando eu solte esse vídeo o Corinthians já tenha anunciado o Memphis oficialmente novamente a renovação, mas até agora nada concreto. Mas enfim, é isso. Corinthians perdeu pro Internacional na primeira parte, na primeira perna, né, dessas oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo bem ruim do Corinthians, acho que do começo ao fim, não gostei em nenhum momento do jogo. Muito se falou e muito se colocou na conta do Fernando Diniz, mas nessas horas eu prefiro colocar mais também na conta dos atletas. Eu acho que a escolha do Diniz também no meio da semana passada de poupar os jogadores foi algo bem questionável, na minha opinião, mas era de se imaginar, né, que ele faria isso, era mais pensando na Copa do Brasil. O Corinthians, mais uma vez, algo que não é novidade, abriu mão do Campeonato Brasileiro, e eu acho que é até comum, eu acho que por muito tempo até o Corinthians se acertar também financeiramente, uma forma estrutural aí, começando lá do Parque São Jorge, o Corinthians vai abrir mão do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vai mais disputar o Brasileirão de uma forma para brigar, para ser campeão de fato. O que vai restar para o Corinthians vai ser um Paulistão e as Copas, né? Seja a Libertadores, como o Corinthians está disputando agora, e a Copa do Brasil também, porque eu acho que a Copa é aquilo, né? A gente conta mais com o improvável, aquilo que pode acontecer num jogo específico, uma expulsão, um dia que dá tudo certo, um dia que dá tudo errado pro seu adversário, e as coisas acontecem como aconteceu ano passado, no Corinthians, os confrontos, de repente o time favorito vai caindo, e vai dando tudo certo, e ganha a Copa do Brasil, como o Corinthians ganhou ano passado, com muito merecimento, né? O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, então acho que por um tempo o Corinthians vai ser o time das Copas, né? E dos estaduais. O Brasileirão vai ser algo que não é para se pensar agora, infelizmente, pelo menos a curto prazo. E é isso, o Corinthians perdeu por 2-0, uma partida muito ruim. O que mais me estressou, que é o que eu quero falar aqui, porque eu acho que vocês já ouviram diversas avaliações sobre esse jogo, e uma coisa que me preocupa para esse jogo agora de quinta-feira, é exatamente o psicológico desse time do Corinthians, a forma como esse time do Corinthians está pilhado dentro de campo, como o Corinthians está querendo ganhar muito no grito, aquela parada de querer ser mais homem do que o seu adversário, aquela parada de querer ficar peitando o jogador o tempo todo, ou algo do tipo. Eu não estou falando aqui defendendo o time que tem que ser bundão, time que tem que abaixar a cabeça para arbitragem, para o adversário, dentro ou fora de casa, não é isso. Mas eu acho que isso tem que ser muito bem nivelado. Tem que ter uma régua aí bem específica e você saber dosar isso tudo. E eu acho que o Corinthians está tendo uma dose muito exagerada disso, e alguns jogadores estão me chamando mais atenção. E o que está me chamando mais atenção principalmente é o Rodrigo Garro. Eu não sei se a Copa do Mundo, o espírito argentino, ele fez uma imersão tão grande naquela forma como a Argentina chegou até a final, né, de time brigador, que ele tá querendo fazer isso, né, e ele nunca foi esse cara também, né. E ele tá, eu acho que demais, assim, né? Eu não consigo. Eu olho pro Rodrigo Garro, ele tá me estressando muito. E eu não tô aqui pedindo pro Rodrigo Garro ser banco ou sair do time. Porque eu acho que isso é um erro. Porque, querendo ou não, ele bem ou mal, é um dos melhores jogadores do time e tem que jogar. Você olha pro banco de reservas do Corinthians, é um vazio de ideias e um vazio de opção. Não tem nada melhor ali. Então o Rodrigo Garro tem que jogar no Corinthians e ponto final. Agora tá me irritando isso, né? Isso é uma coisa que tá me chamando a atenção negativamente, pensando no jogador Rodrigo Garro. Toda falta em cima dele eu nunca acho que é falta quando ele cai no chão, simula demais, briga com o adversário, fala com o juiz, e isso acaba inflamando também, porque querendo ou não, o Rodrigo Garro é o cara que tá com a braçadeira de capitão do Corinthians. Então isso acaba inflamando alguns jogadores também, como o Mateuzinho, enfim, e geral ali. Então, achei um Corinthians muito nervoso, espero, né, que não seja assim agora no jogo de volta. O Corinthians perdeu por 2-0, o gol do Corinthians eu achei que foi até uma falha do Hugo Souza, mas enfim, é um resultado para mim completamente reversível na Neoquímica Arena, por mais que o Corinthians só tenha feito 3 gols com o Diniz uma vez, que foi contra o Remo recentemente, que é um adversário inferior ao Internacional. É um cenário completamente diferente, era um jogo de Brasileirão de retorno, agora a gente tá falando de oitavas de final da Copa do Brasil. O Internacional não é dos melhores times, mas está num momento confiante. Empatar com o Flamengo naquele cenário que eles estavam trouxe uma confiança elevada pro time. Teve um jogo que eles foram bem lá no Beira-Rio e vem com uma vantagem. Então, o Corinthians, então eles jogarem com essa vantagem vai ser muito interessante para eles. Então por isso que eu não acho que vai ser um jogo fácil. Agora, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? O Corinthians eu acho que pode marcar contra o Internacional, pode, vai se abrir, vai jogar para cima do Inter, e eu acho que vai ser isso do Fernando Diniz, principalmente estando na Neoquímica Arena. Mas o que me preocupa é se esse time não vai sofrer gols. Porque você fazer 3-0, pelo menos para se classificar direto, ou 2-0 para levar para os pênaltis, ok, possível. Só que não tomar gol é o que eu acho que já é complicado. Então eu acho que o Diniz vai ter que ponderar muito como é que vai ser esse time, como esse time vai se expor. Porque a defesa do Corinthians não tá vivendo lá seus grandes momentos. E o time do Internacional tem um contra-ataque muito interessante, Bernabé, enfim,
e alguns outros jogadores ali que chamam muito a minha atenção, tá? Então acho que vai ser um jogo bem complicado. Eu acredito que dá pro Corinthians virar. E vamos ver. Acredito eu que o Memphis Depay não vai estar em campo. Isso não é informação, mas pelo que a gente lê, muito improvável. Por mais que ele tava treinando em casa, mas assim, não é a mesma coisa. Vai ter que voltar ao ritmo de jogo. E eu acho que vai ser complicado a gente ver o Memphis ainda 100% a curto prazo. Então vamos ter que jogar sem ele, sem Yuri Alberto e companhia. Vai ser difícil, mas é possível. Rapaziada, aí uma coisa também, uma informação que saiu aqui, né, que eu achei muito legal, que eu acho que vai ajudar muito, que deveria acontecer sempre, união das arquibancadas. As organizadas soltaram uma nota aí e vai ser uma só voz na Neoquímica Arena. Isso faz uma diferença absurda. Eu estive num jogo que foi assim, que foi um Corinthians e Palmeiras lá em 2017, aquele 3-2, gol do Jô, gol do Romero, se eu não me engano, gol do Balbuena. Não lembro se foi o Romero que fez outro, eu acho que foi o Romero sim que teve a selfie. Enfim, tava nesse jogo, foi uma atmosfera absurda, parabéns às organizadas, por mim que isso acontecesse sempre, que eu acho que pode ser muito útil pro Corinthians, mas a gente sabe uma questão deles lá, que eu tenho dificuldade de entender, mas isso não vai acontecer sempre, mas esporadicamente isso pode acontecer, e vai acontecer na quinta-feira, que bom, eu acho que é um baita de um reforço pro Corinthians, que vai estar já desfalcado de seus principais jogadores pro jogo de quinta-feira. Fechou? Rapaziada, tamo junto, deixa o seu like, obrigado aí por mais uma vez estar comigo. Deixa aí quais são as suas expectativas pro jogo de quinta-feira. Fala comigo aí, fechou? O que vocês pensam da renovação do Memphis Depay? Deixa o like, tamo junto, deixa nos comentários. E o que eu tô te falando, comprometimento aí, segunda, quarta e sexta, de repente eu ter sempre um vídeo aqui no canal. Beleza? Tamo junto, valeu!